A época da gripe chegou mais cedo este ano em Portugal e as novas variantes estão a preocupar cada vez mais as autoridades de saúde. Só na última semana, 16 pessoas foram internadas em unidades de cuidados intensivos. As últimas semanas têm sido novamente marcadas por vários constrangimentos nas urgências hospitalares devido ao aumento dos casos associados à variante do vírus da gripe A. Entre os dias 8 e 14 de dezembro, 14,3% das admissões em unidades de cuidados intensivos estiveram relacionadas com a gripe. Na semana anterior, esse valor situava-se apenas nos 4%. Desde o início do mês, já foram notificados mais de 38 mil casos de infecção respiratória e cerca de 5 mil casos de gripe. A pressão sobre os serviços de saúde tem vindo a aumentar cada vez mais. Os episódios de urgência hospitalar subiram 1,7% em relação à semana passada. As chamadas para a linha SNS 24 aumentaram 4%, totalizando cerca de 90 mil contatos, enquanto as chamadas para o INEM cresceram 6,9%, com aproximadamente 36 mil ocorrências registradas. Perante este cenário, a Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento e a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo chegaram a ativar o nível 1 dos seus planos de contingência. Como medida imediata, ambas as instituições determinaram o uso obrigatório de máscara para todos os utentes e visitantes. Apesar do surgimento de novas variantes, os sintomas da gripe mantêm-se os mesmos: febre, mal-estar geral, dores no corpo, dor de cabeça, tosse, dor de garganta e cansaço. A Direção-Geral da Saúde apela à vacinação contra a gripe e a Covid-19 e reforça a importância de utilizar a linha SNS 24 como primeiro ponto de contato com o sistema de saúde. A Organização Mundial da Saúde alertou ainda que 27 dos 38 países da região europeia enfrentam níveis elevados ou muito elevados de gripe. A OMS recomenda ainda a manutenção de medidas preventivas, como o uso de máscara, a higiene frequente das mãos, a etiqueta respiratória e a boa ventilação dos espaços. No giro pelo mundo, a Dinamarca reagiu com firmeza à decisão de Donald Trump de nomear um enviado especial para tentar colocar a Groenlândia sob controle dos Estados Unidos da América. O governo dinamarquês reafirmou que a soberania não é negociável e destacou que a ilha pertence ao povo groenlandês. O governador de Copenhaga exigiu esta segunda-feira que os Estados Unidos da América respeitem a soberania e a integridade territorial do Reino de Dinamarca, na sequência da nomeação do governador do Louisiana, Jeff Landry, como enviado especial para a Groenlândia. Em comunicado, o ministro dinamarquês dos Negócios Estrangeiros afirmou que a decisão de Washington confirma o interesse contínuo dos Estados Unidos na região, mas sublinhou que todas as nações, incluindo os Estados Unidos da América, devem respeitar a integridade territorial da Dinamarca. Ainda anunciou a convocação do embaixador norte-americano em Copenhaga para esclarecimentos diplomáticos. Numa declaração conjunta, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, reforçaram que a soberania dos Estados Unidos está protegida pelo direito internacional e que nenhum país pode anexar outro, mesmo invocando razões de segurança internacional. O governador da Groenlândia reagiu igualmente, afirmando que o território pertence aos groenlandeses e que qualquer cooperação internacional deve respeitar os seus valores e a sua autonomia. Jens Frederik garantiu que o anúncio norte-americano não altera a posição interna do território semi-autónomo.
A missão dos chefes das Forças Armadas da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, esperada esta segunda-feira, 22 de dezembro, em Bissau, foi anulada sem que tenham sido avançados os motivos oficiais para o cancelamento. A delegação militar deveria integrar responsáveis das Forças Armadas da Costa do Marfim. A informação foi confirmada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de Transição da Guiné-Bissau, João Bernardo Vieira, que não prestou mais esclarecimentos sobre a decisão. Apesar da anulação da missão militar, a capital guineense recebeu no domingo o chefe da diplomacia senegalesa, enviado especial do presidente de Senegal. O responsável reiterou a responsabilidade do Senegal em apoiar o processo de transição e defendeu o acompanhamento da Guiné-Bissau pela comunidade internacional. O diplomata sublinhou ainda a importância do envolvimento da CEDEAO, da União Africana, das Nações Unidas e da CPLP para garantir uma transição pacífica e com resultados concretos. As autoridades de transição apontam como prioridades a revisão da Constituição, da lei dos partidos políticos e da lei eleitoral. Cerca de 200 civis sequestraram coletivamente 18 membros do exército colombiano na localidade de El Carmen de Atrato, na região de Chocó, no oeste da Colômbia. Os militares participavam numa operação contra o Exército de Libertação Nacional quando foram cercados e interceptados pela população local. Segundo um comunicado das Forças Armadas, a unidade militar foi detida de forma arbitrária e os soldados foram transferidos para uma reserva indígena numa ação que impediu o normal desenrolar das operações militares no terreno. O Exército condenou o episódio, sublinhando que se trata de uma violação da liberdade, da integridade e da segurança dos membros da força pública. O ministro da Defesa da Colômbia também reagiu, afirmando que as operações militares têm como principal objetivo proteger a população civil, em particular as comunidades indígenas, contra ameaças como o recrutamento forçado de menores, o deslocamento forçado e outras formas de violência associadas aos grupos armados ilegais. 7 militares da Colômbia morreram em um ataque a uma base militar próxima à fronteira com a Venezuela. Outros 30 ficaram feridos. Segundo o Ministério da Defesa da Colômbia, o ataque, classificado como terrorista, foi realizado na noite de ontem pelo grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional. A ação aconteceu a cerca de 260 quilômetros da fronteira com a Venezuela. O ELN controla importantes regiões produtoras de drogas na Colômbia. O governo colombiano afirmou que o grupo deve ser totalmente neutralizado. Hoje, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que dissidentes do ELN operam também na Venezuela, com a cooperação do governo de Nicolás Maduro. Segundo Rubio, os Estados Unidos estão focados no combate a esta ameaça. O governo americano tem reforçado as forças de defesa na região do Caribe, onde também realiza exercícios militares. Agora damos-lhe conta que o Tribunal da Tunísia condenou à revelia o ex-ministro a 19 anos de prisão por acusações de terrorismo. Isso no âmbito de um processo instaurado por alegados apelos a um levantamento contra um poder de Tunis. A Câmara Penal Especializada em Casos de Terrorismo do Tribunal de Tunis emitiu a sentença contra o político suspeito também de tentar formar uma organização terrorista, de conspiração contra a segurança do Estado e de tentativa de alterar a forma do Estado, segundo noticiou a rádio tunisina Mosaic FM. Monder Zenaidi, que foi ministro da Saúde entre 2007 e 2011, liderou anteriormente as pastas dos transportes entre 1994 e 1996, do comércio entre 1996 e 2001, do turismo entre 2001 e 2006 e novamente do comércio entre 2002 e 2007.
Todos estes cargos foram exercidos durante o regime de Zine El Abidine Ben Ali, que fugiu do país em janeiro de 2011, na sequência das grandes manifestações da chamada Revolução dos Jasmins, considerada o embrião da Primavera Árabe, uma vaga de protestos pró-democracia que abalou os países do Médio Oriente e do Norte da África, levando à queda de vários regimes e colocando outros em causa. O político apresentou uma candidatura às eleições presidenciais de 2004, mas foi excluído pela alta autoridade independente para as eleições.